Boa tarde, ou você que está vendo gravado aí, bom horário que você tiver, e a gente vai começar essa live discutindo um pouquinho se a dificuldade de acesso à psicoterapia é culpa do preço da sua sessão. Será? Vamos discutir um pouquinho essa responsabilização que vai dificultando aí um pouco, não é? As psicoterapeutas de validarem o seu trabalho, cobrarem, né? E terem também uma vida que seja saudável e valorosa, digamos assim. E aí, bem-vindo a todo mundo que está chegando. A gente recebeu várias perguntas aí na caixinha de respostas, vários comentários lá na postagem da live, né, na divulgação. E a gente preparou um roteirinho muito legal, assim, né? Como eu fui trazendo aqui para vocês, essa live ela veio muito dessa discussão que começou a acontecer aí, sendo suscitada pelo aumento da tabela, né, do honorário mínimo do CRP e tal. Mas eu achei muito curiosa essa discussão, porque inclusive não é nem por aquela tabela que eu regulo o meu preço e faço a minha precificação e entendo ali o trabalho. E aí surgiram muitas dessas discussões, eu fui me mobilizando um pouco, e eu e a Natália a gente começou a conversar bastante ali por DM, e a gente foi vendo que a gente se alinhava muito no jeito de pensar e que a gente tinha passado por processos muito parecidos para conseguir lidar com, né, com essa culpa do cobrar, ou entender qual é o nosso trabalho, entender o valor disso, e isso me ajudou muito. Mas, gente, esse é um processo, como eu vou trazer aqui pra vocês no bate-papo, até relativamente recente, para eu entender, para eu juntar essas peças. Eu acho isso tão importante, né? Ainda mais enquanto supervisor e vendo muitas colegas aí nesse processo. Vou chamar a Natália pra dentro, já tem um monte de gente chegando aqui, eu tô vendo a Sirlene, a Ana, a Kátia. Pausei tudo, vai dar certo. Pronto, pausei. Vi que eu acho que eu não tava nem... Davi? A gente vai aqui no 4G. Eu tô conseguindo te ouvir. Ah, Você tá me ouvindo? tô te ouvindo. Na hora que eu entrei ficou mais lentinho, mas acho que... Vamos Pois lá. é. Acabei de descobrir também que o meu fone de ouvido foi pras cucuias. Tá tudo certo, essas coisas Com técnicas. bateria, né? Não é nem isso. Eu acho que eu apertei alguma coisa aqui e aí o Bluetooth desconectou aqui do telefone. Eu também não vou me Porque preocupar com isso, não. esse negócio de fone, essas tecnologias, fone sem fio só atrapalhou a vida. Não é um 7-1 desde essa pandemia, eu com esses Bluetooth aí, assim. Não perco mais tanto, não, mas às vezes eu perco a rodada. Mas seja muito bem-vinda, Natália. Eu tava contando aqui pro pessoal, né, da onde é que veio a ideia de fazer essa live. Mas conta aí. Primeiro, se apresenta aí. Conta pra todo mundo quem você é. Depois eu também vou contar, porque eu acho que vai ter gente aí que vem de você, né? Então a gente se apresenta aqui. Mas conta aí quem você é. Eu sou Natália, sou psicóloga clínica. Ai, gente, Jô, Ciro, oi. Um monte de Mari gente, também né? entrou. Querido, tá cenando aqui pra todo Eu e mundo. a Lu, a gente começou a ter mais contato agora, mas assim, eu falei para ela que esse encontro estava escrito nas estrelas, que a gente tem uma rede comum. Pois é. E eu sou psicóloga clínica, também faço trabalho com terapeutas, com supervisão, e com TFC, que é terapia focada na compaixão. Tá. E aí tem uma outra conta, tá, gente? Isso, sigam a outra Compaixão para conta dela. terapeutas. Tem que escrever aqui nos comentários depois. Vou marcar também na gravação da live. Você tá? Já vai aqui na legenda, sabendo a gravação, que eu vou botar lá também a outra conta dela, que é mais focada para terapeutas, né? Você tem uma que é mais para cliente, mais para terapeuta. Uhum. E esse tema, eu estava te ouvindo falar que ele me mobilizou muito durante a vida e muito esses últimos tempos. Todo dia eu chegava em casa trocando áudio no WhatsApp sobre esse assunto, né? E aí aí falava como essa questão da tabela do CRB mobilizou essa discussão, né? E eu brinco que eu me tornei, especialmente nos últimos 2 anos, a missionária da psicologia clínica. Que a psicologia clínica... Você já ouviu a palavra hoje da psicologia clínica? Exatamente. Tipo, psicóloga, você já está cuidando do seu consultório, porque, assim, a psicologia clínica me trouxe muita qualidade de vida, não só como cliente. Mas uma vez que eu entendi, e muitos anos trabalhando com psicologia social também, com ser essa profissional de psicologia clínica
ajuda a cuidar de mim, da minha família, me ajudou durante a pandemia, entende? Assim, me trouxe muito mais segurança, qualidade de vida, segurança profissional, crescimento. Então, eu me mobilizo muito com essa questão. E aí a Eu, gente vai falar depois dos detalhes, né? a gente vai trazer, né? Eu também sou a Luana, para quem não conhece, sou Luana Flor também, né? Sou psicoterapeuta, sou supervisora, já fui professora de graduação por muito tempo, hoje estou na pós, tenho uma capacitação em atendimento a mulheres, tenho um workshop de gestão da clínica que eu acho que se alinha muito com essa palavra missionária aí. E eu vou trazer uma coisa para vocês, assim, que eu já trouxe algumas postagens aqui, que né? A gente de fato não aprende muito a entender a psicologia como um trabalho, como um negócio, como a possibilidade dele dar uma vida confortável. E aí, a gente escuta muitas coisas aí para trás, de que a psicologia clínica é muito difícil, vai ser psicólogo, vai passar fome, porque vai ficar fazendo tudo por amor, ou né, porque não tem retorno, não tem valorização. Cara, eu fui descobrindo, assim, que isso não condiz com a realidade. Mas isso faz com que a gente fique, enquanto profissional, numa posição e que a gente não desenvolva alguns repertórios, alguns entendimentos do nosso trabalho que levam mesmo a esse cenário, sabe? De mais dificuldade, de sobrecarga, de não ter qualidade de vida e tal. E aí, gente, na minha história, assim, todas essas inseguranças, eu tenho 15 anos agora de clínica. Na realidade, eu tenho 15 anos de formada e eu tenho 14 de clínica. Sabe por que eu tenho 14 de clínica, se não contar o estágio lá? Porque assim que eu saí, eu passei um ano pagando uma sala sem coragem de usar, sem coragem de atender, que também se passa por muitas dessas inseguranças e tal. E a coisa pegou para mim, para eu passar por esses processos de entendimento, quando a coisa ficou muito grande e eu comecei a ficar muito sobrecarregada. E aí eu falava, tá, mas e aí? Assim, eu tô trabalhando muito, me sentindo muito culpada, sempre negociando muito valor, não reajustando, não fazendo um monte de coisa, e muito nesse nome, né, dessas coisas que foram se colocando aqui nas caixinhas, de, ai, nossa, mas é porque essa tabela do CFP, né, ficou em 199, né, o mínimo, acho que é isso, assim, fala, tá, é muito dinheiro se a gente para comparar com a condição, né, social e política que a gente está vivendo. Mas o problema é a condição social e política que a gente está vivendo. Não vou ser eu individualmente que vou resolver isso. Isso me ajudou muito, porque na hora que eu percebi que eu saí flexibilizando, não ia me fazer uma terapeuta melhor e nem uma pessoa melhor, pelo contrário, porque eu estava sobrecarregada, aí você começa a ficar agoniada, frustrada porque negociou de novo, frustrada porque não dava mais, não tem mais horário, mas ainda assim tá. E isso vai fazendo a gente até de uma terapeuta pior. Então, assim, me ajudou várias dessas coisas. E aí, vendo as supervisionadas, e quanto mais a gente tem essa consciência, ou vendo uma psicologia social, por exemplo, mas a gente não tem um letramento muito claro do que são essas relações de trabalho, por exemplo, me dava agonia, porque eram terapeutas fantásticas que eu supervisionava, que eu supervisiono, que tem uma implicação, que tem uma implicação social, que tem uma preocupação, e elas são as que mais se ferravam nessa história, porque elas eram as que mais tinham dificuldade de aceitar o valor do seu trabalho. Enquanto a gente tinha quem não tinha letramento social nenhum, cobrando tudo que fosse, e aí virava um nó, assim, sabe? Então me mobilizou muito essa discussão, sabe? Porque quem precisa se preocupar com isso não tem esse drama. Pois é. As pessoas que mais tiram benefícios das desigualdades sociais e de gênero, inclusive, não são as pessoas que estão preocupadas com isso. Uhum. E as pessoas que mais estão preocupadas com a justiça social, e aí tem uma coisa na compaixão que eu gosto muito de trazer, que assim, é uma crise de sabedoria. A gente tem um conceito da compaixão, que a compaixão é se sensibilizar com o sofrimento em mim ou no outro, com o compromisso de prevenir ou aliviar esse sofrimento. Uhum. E aí, o prevenir ou aliviar esse sofrimento requer sabedoria. Né? A sensibilização é a coragem, porque, né, dói. Sim. Aí, assim, tô sensível ao sofrimento do outro. Vejo a pessoa se afogando. Tô sensível, meu Deus, ela vai morrer. Aí, como eu vou ajudar ela? Vou pular para salvar ela na água. Faltou sabedoria, sobrou coragem, faltou sabedoria, me afoguei. Né? 2 mortos não fazem um vivo. Então, a crise da sabedoria se eu me afogo com a pessoa,
né? Por mais que ela esteja sofrendo, sofrer com ela é diferente do compromisso de resolver, de prevenir o sofrimento dela. Uhum. Então, se eu me vejo muito na sua fala, porque eu também tenho 15 anos de experiência, só que eu fui para o serviço público e a clínica ficou uma parte. Sim. Porque assim, a clínica não vai me sustentar. Tá? Uhum. Aí eu fui entender mais recentemente que sim, a clínica pode me sustentar a ponto de que eu saí do serviço público onde eu estava, que é o que não me sustentava mais, porque a gente está há 10 anos sem reajuste. Né? E eu sou mãe solo de 2 crianças, o pai é mais fácil ele me pedir pensão do que dá. Então, a gente tem essas questões, né, que eu acho que você traz quando você fala de precificação, que é qual é o nosso custo de vida, inclusive. Uhum. Pois é. Né? O pessoal falando aqui gostou muito da analogia e eu acho que é bem por aí, né? E eu gostei porque se a gente parar para pensar em toda essa noção da compaixão e do empatizar, eu acho que é um modelo do terapeuta também ter compaixão consigo mesmo, se Uhum. priorizar também de alguma forma, né? Isso é modelo também para os clientes e dos limites e das colocações que a gente vai colocando, né? E não adianta, né? Não adianta a gente se afogar junto. E esse que você fala dos filhos, eu acho que pega, né? Porque é isso, assim. Na hora que a vida bate, assim, não tem muito, assim. É isso, não tem. Né? Cada paciente novo que você pega, e isso que me ajudou a entender um pouco, assim, né, também. Né, aí elaborando essas coisas, né? Porque era uma conta de, tá, eu posso pegar vários pacientes e aí, mas aí eu vou ter que ampliar a minha rede de apoio. Se eu ampliar a minha rede de Exatamente. apoio, a conta fica clara, eu vou pagar para trabalhar, porque A para rede de poder atender mais apoio uma para a tarde, mãe, e aí não tem é, jeito, entendeu? Uhum. rede de apoio para a mãe é aquela que a gente paga, né? Vamos falar a real. A rede de apoio gratuita ela é quase inexistente quando a gente tem parentes ou companheiros muito É. firmes, mesmo assim eles também estão no capitalismo. Eles também estão tendo que vender o tempo de vida deles e a hora de trabalho deles. Né? Nós que não somos herdeiros, o que a gente tem para sobreviver? O nosso Uhum. tempo de vida, a nossa força de trabalho. Sim, Né? exatamente. Trabalhar na área social também, eu sinto que me deu muito pé no chão nesse sentido. Porque a gente vê muita carência, muita violência. E aí tem uma hora que a gente é obrigada a sair do delírio que eu falo, que é vamos salvar o mundo. Uhum. Eu vou sofrer também, vou sentir amor por essa pessoa que precisa do meu serviço, mas eu tenho que desenvolver recursos para lidar com a impotência de que isso é muito maior do que eu. Porque senão a gente paga para trabalhar. Né? Quantas vezes a gente se reuniu em equipe para poder pagar auxílio? Aí eu acho que a realidade bate de uma forma, né, que assim, você não vai conseguir ajudar todo mundo, e se for ajudar todo mundo, você não vai comer. Aí é você que vai, assim, entra numa Aí eu vou para dimensão cima e pedir numa ajuda também. frequência. É, sim, sim. Como não fazer uma psicologia elitista? Eu acho que, assim, vou falar, e eu sei que a Lu concorda com essa, assim, a psicologia elitista não é culpa do psicólogo. Acho que a Uhum, primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Né? sim. Não é culpa da sua clínica. A falta de acesso ao serviço de saúde mental é um projeto político. Então, a gente se engaja, a gente fortalece SUS, a gente fortalece CAPS, a gente participa de movimentos sociais, a gente cuida do nosso voto, a gente trabalha com psicoeducação, mas não achando que é a sua clínica que torna a psicologia elitista, porque isso é um projeto político, sabe? E é um Você. projeto político que a gente entra na culpabilização dos indivíduos e na responsabilização dos indivíduos para aquilo, né? Então, se a gente para pensar, todo esse discurso que coloca o peso em cima do psicólogo, né, vai onerar ali aquele psicólogo e vai tirar a luz do problema que é muito mais amplo. E vai dizer, então assim, né, você está colaborando para isso aí. Você tá, olha como você está sendo sem consciência ou o que for, tá? E, gente, quando a gente está falando disso aqui, eu acho que a gente não está falando de ter uma sessão a R$ 800 a sessão.
Não é disso que a gente está falando. Até porque o problema que a gente está falando é que muita gente está achando que que cobrar R$ 199 a sessão é absurdo. É muito. É uma loucura. E se eu estou fazendo isso, eu tô mal, eu fico mal porque eu acho que eu estou explorando alguém, porque eu estou ali colocando. Então, Ai, assim, meu Deus, vamos falar do conceito de exploração, pelo amor. bora, porque foi aí a minha chave. Entender a parte do. Me entender enquanto psicóloga, enquanto classe trabalhadora que tinha direito ao fruto do meu trabalho, me aliviou de um tanto, porque eu saí da posição de exploradora, como se eu estivesse explorando os meus clientes, e eu estivesse ali, sabe? Para entender que a relação ali era outra, bem diferente. Isso assim, foi a hora que fechou a Gestalt para mim. Foi quando eu entendi aí esse esquema, sabe? Não, eu fico assim, Marx, e eu não sou uma grande estudiosa marxista, não, tá? Cara, eu Mas sou temos anarquista, eu já briguei Marx. muito com Marx, assim, É, eu discordo de um monte de coisa, mas mas a assim, parte da análise econômica não tem jeito, assim, acho que eu discordo do que a gente vai fazer não, com essa quando a luta de gente classe também. fala que a gente está explorando o nosso cliente, acho que ele se revira no túmulo, assim, né? Porque o que é mais-valia? Mais-valia é o contrário, mais-valia é aquilo que as pessoas ganham em cima da nossa força de trabalho. Então, né, você que está trabalhando, atendendo convênio, por exemplo, eu já atendi convênio, no início lá, nos 15 anos atrás, eu ganhava R$ 13 a sessão, porque eu trabalhava na clínica, a clínica tirava os impostos, ficava com metade e eu ganhava metade. A mais-valia da exploração é isso que a clínica ganha em cima da minha hora de trabalho. Eu não estou Uhum. explorando o meu cliente e o preço da minha sessão não impede o acesso dele à terapia, inclusive. Porque aí teve uma colega que me perguntou essa semana: como a gente faz para competir com os convênios, os planos de saúde? A gente não faz. Não, Uhum. não é isso. A gente não compete com o plano de saúde. A pessoa que vai para o plano de saúde não é a pessoa que vai para a sua clínica particular, Uhum. porque é outra compreensão do investimento que ela está fazendo em terapia. Uhum. Como eu sou uma pessoa que fez muita terapia, porque eu precisei, se eu não tivesse feito muita terapia, eu seria bem mais louca do que eu sou hoje. Eu tive momentos assim muito difíceis em que eu não pude pagar a terapia e eu recebi atendimento social. Tive momentos menos difíceis, mas que eu paguei terapia a um valor que me custou muito, mas paguei, porque eu via que aquilo fazia muito sentido, era muito importante para mim. Tá? Uhum. E aí, qual é o meu limite de ajudar aquela pessoa também? Uhum. Não, Tá? pois é, e se a gente parar para pensar em plano de saúde, a gente tem ali uma relação de exploração dos planos com os psicólogos, ali os psicólogos estão na posição de explorados, e se a gente Exatamente. pensar no macro das relações, é muito complicado o esquema que os planos de saúde impõem, porque eles não têm benefício nem para os terapeutas e tem pouco benefício para os clientes, porque na forma como é feito, é uma terapia que tem que ser de 30 minutos, com um terapeuta que está atendendo 10 no dia ou mais, né? Então, Tem uma assim, mulher que tem 80, que isso eu é uma com isso eu falácia de desvio. acesso à saúde mental, entende? Porque na hora que você vê os números, diz, ah, não, as pessoas têm aí acesso, mas você não para ver a qualidade do acesso, você não para ver a qualidade, né, do trabalho que está sendo posto, porque eu não acho que nem é uma questão de criticar os terapeutas. Assim, naquela contingência, naquela condição de trabalho, é isso que se tem. E aposto que tem gente que faz milagres para conseguir ajudar ali, né, os seus clientes, Tem mas que é ajudar, né? inóspito, entende? E aí é uma falácia, porque é isso aqui que a gente tinha que estar olhando. Era esse absurdo Uhum. aqui, né, que a gente tinha que estar olhando. E não necessariamente a culpabilização de quem cobra ali algum valor, né? A Marta perguntou aqui, estou amando a discussão e como é que vocês veem o preço reduzido? Ó, já que a gente está falando aqui, né, de exploração, remuneração, mais-valia, eu tenho um certo entendimento da clínica particular que uma micro ação que a gente pode ter dentro da clínica particular, eu brinco que é uma redistribuição de renda, sabe? Assim, é a ideia de que você vai cobrar a tua hora ali de todo mundo que pode pagar essa hora, e isso vai te dar a tranquilidade de você poder abrir horários em que você vai flexibilizar o preço, que você vai atender de graça, que você vai atuar em projetos que atendam, que você vai dar supervisão a preço mais barato, que você vai dar supervisão de graça, ou que você vai fazer o que for.
Mas isso aqui, esse equilíbrio, ele só faz sentido quando o teu consultório, a tua renda, ela tá sendo suficiente para você viver. E viver, gente, não é, sabe? Sim, todo mundo tem que comer camarão. A questão não é essa. Todo mundo tem que ter direito a comer camarão. Então, assim, esse sobreviver é pagar os boletos e é também poder viajar ou fazer o que for interessante para a vida daquela pessoa. Se permitir a isso é importante para a gente ser boa terapeuta. Porque aí depois, esses outros atendimentos ali, né, que você vai flexibilizar, eles não vêm carregados da nossa sobrecarga ou daquele peso de tipo, nossa, eu estou me sacrificando aqui. Não, a gente não tem que se sacrificar. Se está se sacrificando, tem algo desequilibrado nessa história, entendeu? E leva ao burnout e, eventualmente, olha como esse discurso, ele não fecha, no fim das contas, essa prática mesmo. Sim. Porque aí a gente atende por um preço que a gente não dá conta de sustentar a nossa vida com qualidade. E aí a gente, com a justificativa de eu estou tornando a psicoterapia acessível, só que a nossa profissão fica inviável para a gente. E aí a gente tem que sair do papel de psicoterapeuta. Eu gostei muito quando você falou isso, né? De a gente tem que poder trazer as coisas que nos trazem qualidade de vida. Tem até um post lá na minha página que é o descanso não cabe nas férias. Gente, vocês estão aí, vamos começar essa parte 2, porque caiu lá e agora acho que eu vou ter que postar a parte 1 e a parte 2. Será que vai voltar aqui? Vamos ver se vocês vão chegar, porque interrompeu e a gente estava no meio de uma discussão tão boa. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Vamos lá. Vamos ver. Eu vou abrir outra aqui, deixa eu ver se a Natália consegue chegar. Vamos ver. Ah, o pessoal tá voltando. Oi, Thaís, Gabriela. Nossa, Bem, vamos lá, deixa eu esperar a Natália chegar aqui. Vamos ver se ela consegue entrar. Por alguma razão aqui, o meu telefone, ele superaqueceu. Ele tava carregando enquanto eu fazia a live e ele travou de um jeito aqui que eu não consegui nem tirar, gente. Eu botei o meu celular no frigobar pra ele resfriar rápido, porque eu não conseguia nem entrar. Oi, Gabriela, não abandona a gente, não. Aí, ó, vamos aqui. Vamos ver. Pronto. Vamos lá. Deu esse negócio e tava, a gente tava num papo bom, né? Mas vamos retomar aqui. Vamos ver se a Natália consegue entrar aqui para ver. Vamos, todo mundo voltando. Voltamos. A Marina. Cadê? Tô aceitando e não tá vindo. Vamos ver se eu consigo de novo aqui. Vamos lá, pediu de novo, vou aceitar de novo. Vamos ver se agora vai. Aceitar. Eita, que o Instagram hoje tá difícil. Vamos ver. Então, eu tô tentando aceitar, Natália. Quem disse que não tá aceitando, não tá aceitando. Eita. Eu vou tentar te convidar, tá bom? Peraí. Entrar ao vivo com. Ver se... Será que agora vai? Que hoje tá um 0 a 1. Ele não tá conseguindo participar. Por quê? Vamos lá. Vou tentar de novo. Entrar ao vivo com. Vamos ver se agora vai. Se chega aí o convite para vocês. Gente, vamos lá que o papo tava bom na parte 1. Vamos ver essa parte 2. Foi? Agora ela não tá aqui. Foi. Agora tá aqui. Cheguei. Ai, meu Deus. Fui eu, gente. Desculpa, Natália. Estava no meio da frase. O iPhone, ele disse que tava superaquecido. E aí entrou num negócio assim, emergência. Ele travou. Eu botei dentro do... É porque tava carregando, eu nem me dei conta. Eu botei dentro do congelador para conseguir ligar ele de novo, assim, para ver se resfriava mais rápido, que ele disse que só ia ligar se resfriasse. Mas voltemos, gente. Vamos lá. Você tava no meio de uma análise e eu parei de ouvir ela no meio do caminho. Isso, descanso não cabe nas férias. Obrigada, Thay, arrasando aí pra gente emendar esse negócio aqui. Vamos. Então, uma colega perguntou, né? Como é que a gente faz para descansar em 2 semanas? Porque, né, com um mês o cliente pode se afastar. Férias não é para descansar. Férias é para a gente conhecer novos lugares, fazer novas experiências, porque o descanso ele tem que caber no nosso dia a dia.
A gente tem que ter rotina sustentável. Né? Se eu trabalho uma quantidade de horas por semana que é exaustivo, né? O trabalho, a gente pode ter picos de trabalho em que a gente fica no máximo, né? Pode ter vários, mas a gente tem que pensar numa consistência em que viver seja prazeroso. Descansável é uma palavra que não existe, eu acabei de Não, mas eu inventar. adoro inventar palavras, porque descansável super, super explica o que precisa ser, né? Você não pode viver no seu máximo de produtividade. Tá? Isso não é saúde. Isso não não é espelha saúde. sustentável, né? Isso não é exatamente, Sirlene, não é sustentável isso, né? Não é, não é, é uma loucura. Tem uma outra coisa que você falou que traz uma discussão que eu gosto muito, que é essa do preço baixo da clínica social. Não me queimem na fogueira, eu não sou liberal, tá? Mas eu quero Isso contar a uma gente começou a conversa desse jeito na DM, não foi? Eu vou falar uma coisa aqui, mas não confunda que é liberal, hein? Pelo amor, porque eu ouvi essa queixa outro dia, né? De uma estudante que fala assim, quando eu falo que eu tenho que cobrar mais pela sessão, me acusam de ser uma psicóloga liberal. Gente, calma. Mas eu tenho que dizer para vocês que cobrar barato pela sessão não é atendimento social. Eu, como psicóloga social, tenho que dizer isso. Deixa eu te Sabe? falar, não está produzindo efeito, viu? Se a preocupação é democratizar o que for, não é isso, né? E isso às vezes, até pode dificultar, e eu vou explicar como, baseado em fatos reais. Preço não é o que define atendimento social. Atendimento social é você levar em consideração e você ter recursos para apoiar a pessoa que está em vulnerabilidade social. Então, preço baixo pode ajudar pessoas a acessar a terapia com você, mas a questão é, você está em condições de oferecer um atendimento social? O que isso pressupõe? Você conhece a rede de atendimento psicossocial da sua região? Você sabe para onde encaminhar esse cliente a partir das necessidades dele? Você sabe falar a linguagem desse cliente? Porque a gente tem alguns casos de pessoas que são viáveis, né? Exatamente. Né? A pessoa vai assim, não, estou cobrando barato, cobro R$ 30 a sessão, me encaminha aqui essa pessoa, né, que está precisando. Só que eu não sei atender essa demanda. Eu não sei entender nem o que ela está falando, eu não sei explicar as minhas metáforas para a realidade social dela. Eu estou atendendo como se eu estivesse numa clínica elitizada, branca, classe média alta, uma pessoa que tem uma outra realidade social. Sim. E essa pessoa se sente inadequada, sente que a terapia não é para ela e vai embora. Então, como é que eu democratizei o acesso? Sim. Isso não é democratização. Sim. Então, atendimento social não. E se você quer fazer atendimento social e trabalhar na área social, acho lindo. E tem muitas formas de fazer isso. Inclusive. Mas não vai espiar a sua culpa, né? Se a gente parar para pensar. Porque vai ser o contrário, na hora que você vai lá e vai de fato para essas intervenções ali na linha de frente da rede de assistência social, de assistência à saúde mental, assim, você vai lidar com as impotências do que você está fazendo. Você vai lidar com o fato de que é um trabalho muito de formiguinha, e sem muitas condições, e sem muito apoio, e sem não. Porque algumas vezes esse processo, ele é um processo autocentrado de espiamento de culpa, né? Exatamente. E aí não ajuda ninguém. Não, eu acho que é uma doença, entre aspas, muito do psicólogo, da nossa categoria, e aí da psicóloga também, porque a nossa categoria, ela está muito dentro de recorte de gênero, a gente falou sobre isso também, que é essa ideia de que o autossacrifício, ele é uma forma de ajudar o outro. O autossacrifício, eu vou sacrificar as minhas necessidades, eu vou sacrificar os meus desejos, porque aí eu vou ser uma boa pessoa. E quem é mais socializado dessa forma, Nath? Quem é mais socializado dessa forma na nossa cultura? Mulheres, né? Psicologia é uma profissão do cuidado e ela é formada majoritariamente por mulheres, né? Exatamente. Quem recebe menos no Brasil? Quem recebe no mundo 20% menos?
Uhum, Quem ocupa o lugar de cuidado. E aí o cuidado, ele é entendido sempre como um cuidado por amor, uhum, e esse é o nosso grilhão, sim, tá? É, na profissão e na família. Com a justificativa do amor, a gente tem que se sacrificar e se oferecer em holocausto para o outro, né? sim. Toma aqui, você se alimenta de mim, sem receber nada em troca. E que eu acho muito interessante ouvir uma pessoa do Think Yoga falando, então os homens não sabem amar, né? É isso que a gente está dizendo. A Maíra, ela fala, ela tem, né, eles têm todo um trabalho de economia do cuidado, todo um relatório, assim, é muito legal. Então a Maíra Ligúria, assim, é muito legal tudo que ela traz. A forma como ela consegue comunicar isso é muito clara, é muito, sabe? Uhum. Então, por amor a qualquer pessoa menos a mim, E né? aí a consequência, ela vai, se a gente não resolve aí o problema, e a consequência vai ser individual e a gente vai pagar um preço. Porque a gente vai ter aí fadiga de compaixão, a gente vai ter aí sobrecarga, a gente vai ter burnout, a gente vai ter um adoecimento mesmo da nossa categoria de forma muito intensa, né? Que, assim, eu acho que a pandemia, inclusive, deixou isso ainda mais forte, assim, sabe? A gente teve que cuidar de muita gente que estava passando por coisas, inclusive, parecidas, porque é um contexto geral, assim, e, enfim, flexibilizou-se muito valores, porque a crise veio, a gente está num momento de crise econômica, né? E aí vai afetar, assim. E E a gente aí, também é afetado pela crise também, econômica, né? exatamente, Olha que loucura. é A gente isso. fica assim, gente, eu tenho que ajudar as pessoas porque estamos em crise econômica. Uhum, Ok, você percebeu que as suas contas também subiram na crise econômica? sim. O maior sintoma desse processo muito mental, muito louco que a gente faz na nossa categoria é o movimento de ódio quando o CRP, eu não estou nem falando se é bom ou se é ruim ainda, mas quando o CRP aumenta o valor da sessão. Uhum. Porque eu acho que é a única categoria que fica com raiva quando alguém fala, olha, você tem que ganhar mais. O quê? O que é que você está falando? Eu ganhar mais? Não, sai daqui, seu explorador. Gente, e primeiro que você não é obrigado a cobrar esse valor, né? Não tem fiscalização do Não, eu CRP. Olha, sinceramente você eu não está nunca pagando. me regulei por essa tabela. Minha precificação sempre foi feita por outros critérios. São critérios, inclusive, que são Exatamente. muito individuais também, de gastos, de formação, enfim, tem toda uma coisa que a gente não aprende a fazer. Lá no workshop, eu tento passar um modelo assim, do como calcular essa precificação. E, sim, não passa tanto pela tabela do CRP, não, no fim das contas, assim, sabe? Exatamente. A tabela do CRP é uma leitura da realidade, né? E, e assim, Agora, o que de acontece, acordo. né? A gente tem as pessoas que estão aí, que entraram muito criticando, ou entraram muito fervorosas nisso, não, não, não. Eu acho que elas entram muito na discussão do, tá, é, quem vai pagar nessa, né? A gente teve uma pergunta, né, que fizeram na caixinha, que eu até te mostrei, que era de, mas pensando no salário mínimo, o quanto custaria, né? Um mês de terapia é algo que é muito inacessível, né? A grande parte aí da população, e acho que é muito a isso que as pessoas se regulam, né? Se eu cobrar, não vão pagar, mas aí a gente dá a volta para o início da live, né? Que é a ideia de que tá, mas este não é o problema. Você também não ter qualidade de vida. Ou você não é isso. Eu acho que tem formas muito mais efetivas, sabe? E você falando aí, assim, né? Eu acho até que, né? Entendendo os critérios, entendendo como fazer esse acolhimento e não achando que você está salvando o mundo. Fazer atendimentos em projetos ou ter no seu consultório um certo grupo de vagas ali que, né, que vai ser do honorário mais baixo ou um trabalho voluntário, o que for, pode ter uma função. Não pode ter só simplesmente a função de achar que você está mudando o mundo, que você é uma pessoa super fantástica e maravilhosa que está fazendo isso. Mas eu acho que pode ter um espaço. O problema é se isso está te adoecendo, né? Se isso está fazendo você desistir da clínica. Se isso está fazendo com que você não consiga se estabelecer e aí a clínica vai perdendo ótimos profissionais. Inclusive os profissionais que são que têm essa preocupação, que vão ter uma preocupação em um olhar de entender a psicologia e o seu papel político dentro disso, sabe? Perde. E aí, eu te ouvindo, eu penso naquela outra camada, né? Porque a camada que veio primeiro da reação de raiva é assim, tá inacessível. Aí tem outra camada que é, eu me sinto insegura de cobrar. Eu me sinto uma pessoa ruim,
Uhum. E aí eu vou cobrar baixo, e aí eu vou fazer o meu nome. E aí tem uma coisa que não funciona na vida, que é isso. É você, eu ouvi você falando isso antes da gente começar a live também, é eu encher o meu consultório de valor social, vou usar essas aspas, porque eu concordo totalmente com a Lu, a gente pode ter os nossos horários, eu tenho 3 horários para atender pessoas que dão um valor muito mais baixo do que Teu honorário. assim, conseguindo manter a minha vida bem, todo mundo está Sim, saudável, e eu tenho, né, eu escolho as pessoas para quem eu quero dar o meu serviço, sim. que é diferente. Eu tenho o caso que eu gosto de contar, de uma colega, que ficava assim, ninguém pode pagar, eu cobro R$ 50, ninguém pode pagar. Ela estava atendendo uma mulher, R$ 50, a mulher não saiu da terapia porque ela não queria pagar mais terapia, porque ela tinha que pagar o Botox. Uhum, pois é. Então, Uhum, então eu escolho para quem eu quero doar o meu tempo. perfeito. É isso mesmo. E não assim, a pessoa que não quer pagar terapia para fazer botox, eu não quero doar o meu tempo para essa pessoa. Eu não estou nem entrando no mérito do julgamento da escolha, mas eu quero poder escolher não doar o meu tempo com essa finalidade. E aí eu tenho 15 clientes que pagam R$ 50 a sessão e isso não me sustenta. E são 15 horas da sua semana? Exatamente. São 15 horas em que eu não tenho tempo para estudar mais, que eu não posso fazer prospecção de cliente, que eu não posso pensar nas estratégias que o meu. Porque, assim, é por amor, mas não é só amor. É um negócio, é uma profissão em que eu não posso pensar em estratégias para crescer na minha profissão e para poder aumentar o valor do meu trabalho. E aí, Tá? depois Porque dessas a minha. 15 horas, se a média mais ou menos do que as pessoas, né? Eu acompanho lá no jogo, eu faço sempre um formulário que eu vou assim perguntando: quanto é que você gostaria de atender no máximo de clientes? Quanto é que é o bom? E em geral, a média é uns 20. Quando é muito, é 25 clientes por semana. E assim, 25 já é nem a média está nos 15, 20. Se você tem 15 clientes sociais, você tem mais 5 horários. Esses 5 horários, mesmo que você cobre um valor mais alto, na média ele não vai compensar, você vai continuar não pagando sua conta, sabe? E aí você não tem mais horas para trabalhar. Ou você vai se sobrecarregar muito mais do que seria, inclusive, a qualidade né, da tua vida e do teu serviço. Né? Exatamente. Uhum. Não é sustentável. Chega a me dar uma canseira só de te ouvir falando. Assim. É, mas é uma realidade muito geral, assim. É. Ó, mas E vamos falar aí, dessa perspectiva que você trouxe da insegurança, porque a Laris falou aqui, né? Nossa, essa segurança bate demais, parece que eu mesma não vejo o meu valor. Eu acho que isso é uma outra coisa que acontece muito, assim, né? De entender, e aí a gente vê também, será que tem diferença de gênero aí nessa história, né? Eu não tenho dados, eu tenho só os meus exemplos anedóticos, assim, do quanto é mais fácil ou não para terapeutas homens cobrarem um valor com mais tranquilidade do que mulheres, por exemplo, assim, né? E eu acho que muito disso vem também de uma falta de instrumentalização para precificar. Parece que a precificação ela cresce, ela tem que crescer ou tem que ser à medida que o tempo passa de formação. Não entra aí outras contas nessa história, sabe? E o pessoal lá no workshop tem um você tem exercício formada, tem que deles. viver também. Exato, né? E aí tem um exercício no workshop que eles fazem de descobrir qual é a média que eles deveriam ter de sessão para poder pagar os custos e para poder ter ter o salário, né? Ter a parte que vai ser da vida, que não é para o negócio, assim. Elas caem para trás, porque na hora que faz a conta do que deveria e do que é a média do que elas estão cobrando de sessão, cara, elas estão praticamente pagando para trabalhar e não estão nem percebendo isso, sabe? Então, assim, não é esse critério só do tempo de formado ou do que for. Tem outras coisas aí nessa história, sabe? E tem uma coisa que foi uma grande virada de chave para mim, foi quando eu descobri que era melhor ter um, um cliente que pague R$ 200 do que quatro que pague 50. Uhum. Assim, isso é meio óbvio, né? Mas caiu muito essa ficha para mim. Eu, tipo, aí nessas outras 3 horas, eu vou fazer outras coisas. Eu não vou ficar assim, rezando, ai, cliente, por favor, apareça. Eu vou fazer outras coisas. E Uhum. aí tem uma camada também que eu tenho refletido e que foi uma das coisas que me motivou a fazer esse trabalho com terapeutas, que é
Eu sinto que o nosso campo de trabalho, por mais que a gente estude, a gente não consegue fugir da subjetividade, Uhum. de estar na frente do outro. Tem uma coisa muito subjetiva aí. Né? E a gente tem uma mente binarista, a gente tem uma mente cartesiana. Então, quando eu não posso, quando eu não posso me agarrar a marcadores muito Ativos. quase matemáticos, assim, muito Objetivos. objetivos, isso me dá mais insegurança. Uhum. Então, quando eu penso hoje nesse trabalho com terapeutas, a minha vontade é de pegar na mãozinha e falar assim: vamos entender o seu trabalho nesse campo subjetivo, Uhum. né? A partir da compaixão, mas vamos entender o valor do seu trabalho e quais são esses marcadores mais subjetivos que a gente tem. Uhum. Como é que é estar na clínica, na frente do cliente, independente do seu protocolo, independente de todas as qualificações teóricas, que essa é outra doença nossa profissional, vamos fazer 15 formações, Uhum. vamos ler todos os livros, vamos fazer tudo, porque A alguém vai me dar. ilusão de que isso vai tirar a insegurança que é né, o Exatamente, respeito que é estar na frente do outro ali. Não vai ter curso que dê conta exatamente. desse frio na barriga. Né? Bem, na verdade, eu sempre digo, né? Não quero nem perder, não percam esse frio na barriga, porque isso para mim é respeito a Uhum, este encontro, né? É uhum, respeito à grandiosidade que é o que acontece ali, sabe? Então, o frio na barriga uhum. é bom, tá tudo certo. É bom. E a gente. Eu amo isso na nossa profissão. Acho que esse é o aspecto que eu mais amo. Esse mergulho nesse espaço, que assim, sem cunho religioso, mas eu digo que é um espaço sagrado da relação. Uhum, E vamos conseguir fazer isso com um pouco mais de segurança e presença, não de segurança da certeza, não de eu sei, né? Eu tenho todas as minhas teorias para, né, conseguir entender e analisar e qualificar o outro, entregar respostas. Menos eu sei e mais eu também me sinto confortável para construir esse lugar com o meu cliente. E aí, quando eu entendo isso, eu entendo que, poxa, o meu trabalho vale muito, eu estou entregando muito aqui. Né? Eu uhum, estou entregando coisas que talvez eu não tenha aprendido a dar nome ainda. uhum, E esse tempo, além do meu tempo de vida, é a única coisa que eu tenho para vender, gente. uhum. Né? O meu corpinho. Essa aqui é a única coisa que eu tenho para vender para sobreviver no patriarcado capitalista. E que cruel, Que né? é Porque outro tempo. convenceram que você tem que vender isso por pouco ainda, né? Se você vender por muito, você De tá. preferência era para dar de graça. De Sim. preferência para dar de graça. E aí tem uma coisa que eu fico assim, é uma imagem mental que eu criei. Toda vez que alguém fala, né, ai meu Deus, eu estou explorando meus clientes, e aí eu penso em mim, porque eu já fui essa pessoa, né? Sim, Eu já fui a pessoa que também já conseguia tive nesse cobrar. lugar. Eu imagino, né, toda a bolada de dinheiro do mundo, e que quando ela não vem para as minhas mãos e para as das mulheres que eu conheço, ela está toda fluindo na mão do Elon Musk. Porque se ela deixasse de vir para a minha mão para distribuição de renda, eu Uhum. abriria mão feliz. Eu falo assim, tudo bem, né? Vai distribuir renda. Vamos todos viver iguais. Mas não, quando eu deixo de ganhar, só um Elon Musk que está ganhando mais. E como mulher, e considerando várias coisas, né, que eu vivi como mulher nesses últimos anos de pandemia, especialmente, que eu imagino que todas nós vivemos coisas bem intensas, uma coisa ficou muito clara para mim. Eu nunca vou deixar de ser mulher perante ao Estado, com tudo o que isso implica. Por mais que eu crie uma bolha, né, eu sempre vou bater na realidade material e na realidade do Estado que me priva de direitos sobre o meu próprio corpo, que me faz receber menos, que Uhum. me deixa suscetível a uma série de violências. E a única coisa que me dá lastro para ter um pouco mais de autonomia e para tentar aumentar o tamanho da bolha minha e das minhas filhas é o dinheiro. Uhum. Não é uma, não, eu não tenho que gostar disso, eu só tenho que reconhecer essa realidade. Né? Uhum. Eu não tenho que gostar do capitalismo e não gosto, Sim. mas eu estou aqui. Cara, e Né? florescer, sendo mulher, tendo uma perspectiva de cuidado que seja sim engajada, que seja tudo, a gente precisa resistência. Porque o que querem é que a Exatamente. gente, né, se acabe aí e não, para não mudar estrutura nenhuma, né?
E as mulheres se Porque aí o jogam. nosso corpo pode ser explorado. Vai lá, psicóloga por amor. Sabe? Vai lá entregar o seu trabalho, porque esse é o lugar que você merece, né? Entregar o seu tempo de vida para cuidar do outro. Total, Pronto. né? Eu converso um pouco assim com algumas mulheres que não são nem, e a gente pensa nesse recorte de gênero, né? Que não são nem só da psicologia. Eu acho que isso tem uma coisa muito de todas as autônomas, né? De alguma forma. A Roberta tá aqui, né? Ela é a minha design. Roberta, pelo amor de Deus, me salva. A capa da live eu vou precisar de parte um, parte 2, viu? Me salva, pelo amor de Deus. Porque eu vou precisar de parte um, parte 2. Mas não é isso não, Roberta. Fica assistindo a live, depois você me ajuda. Mas eu converso muito, a Roberta falando, né, que amou esse pensamento aí, porque é isso, essa dificuldade de cobrar, né, o próprio trabalho, ou parar para entender o papel político que tem a gente, enquanto mulher, a gente crescer, a gente se afirmar, e com isso, a gente fortalecer outras mulheres, a gente puxar, né, isso é muito potente. É tão potente que eu acho que isso é minado o tempo inteiro pelo patriarcado, o tempo inteiro pelo capitalismo, o tempo inteiro por esses processos, porque é muito potente. Entende? Então, assim, eu até brinquei num post assim, que eu fiz essa semana, né? A sua síndrome da impostora está ajudando a piorar o mundo. E é essa pegada, né? Porque se a gente não vai conseguindo trabalhar isso, cara, toda essa lógica patriarcal sai ganhando. Porque a gente não vai conseguir mover o mundo, a gente não vai conseguir fazer, né, botar o nosso tijolo nas coisas, se fortalecer para fortalecer outras e por aí vai, né? A Roberta aqui dizendo, eu tô aqui assistindo porque é uma dor minha, né? Mesmo não sendo da saúde e não tendo tanta coisa que seja feita aí por amor, né? Propriamente dito. Mas, pois eu Mas é vejo por isso. amor, Gata. Porque você é mulher e você está na economia do cuidado. Eu sinto muito. Acho que você não vai conseguir escapar. Porque a gente vai se responsabilizar, né, pelo outro, pela entrega, pelo que for, né? A Marta está trazendo, ó, somos, né, mulheres, a maioria que trabalha no Brasil e a gente representa 54% da classe trabalhadora, né? Mas a quantidade ainda não significa representatividade, né? Não. Ai, tem uma outra coisa nesse tema que eu amo, que é assim, a gente sempre fez parte da classe trabalhadora, o que a gente não fazia parte é da classe remunerada, tá? Tem, Porque total, tem, boa, perfeito. tem uma galera que fala assim, ah, o feminismo destruiu a vida das mulheres, porque agora a gente trabalha fora, além de cuidar da casa, e acumula funções. A gente sempre Não, isso sem acumulou. contar que isso daí é também um recorte branco, né? Porque as mulheres negras estavam trabalhando fora de É casa um ou em outros recorte há branco muito tempo. Há de muito, um momento histórico muito curtinho. sim, Sabe? Porque, assim, na maior parte da história da humanidade, em todas as redes e regiões, a gente sempre trabalhou. sim. O que a gente não tinha era poder econômico. E nem valorização e nem reconhecimento de que aquilo é um trabalho, né? De que aquilo ele é A gente trabalhava reconhecido. em fábrica, a gente trabalhava no campo, a gente, além do trabalho doméstico, a gente trabalhava fora. Sim, Às vezes a gente trabalhava. Quantos de nós não tem assim uma história de avó e bisavó que costurava para fora e o dinheiro ia todo para o marido? sim. Sabe? Que cozinhava Que marmita e fazia o dinheiro ia salgado para todo para o marido. festa, que fazia, sim, total. Total, né? Pois E, é. mas o poder econômico nunca foi nosso. Hum, E quando eu atendo muita, a maioria das minhas clientes é mulher, né? Atendo muita psicóloga, uhum. atendo muitas mulheres não hétero, e aí quando começa nesse discurso, né, de o dinheiro, e a culpa fala assim, gato, o dinheiro, ele tem que ir para você. Uhum. É você que tem que receber essa grana. Deixa ele fluir para as suas mãos. O mundo vai ficar um lugar melhor quando o dinheiro estiver mais alocado nas mãos dessas mulheres. Inclusive, a gente tem dados sobre isso. A gente tem estudos sobre isso. Eu sou muito fã, fazendo um jabá gratuito, que eu sempre faço, da Rede Fluida, que é uma rede de empreendedorismo feminista. Tá. E aí, a Mari sempre partilha com a gente esses estudos que mostram que negócios na mão de mulheres, inclusive, eles têm. As empresas comandadas por mulheres têm trabalhadores mais felizes, que mulheres, quando têm dinheiro, elas melhoram seu entorno, né, porque elas dividem os seus ganhos, seus lucros financeiros com as pessoas do seu entorno, exatamente pela nossa socialização. Então, o Uhum. mundo é um lugar melhor quando você ganha dinheiro. Você, não Elon Musk. Entende? Perfeito, perfeito. E é engraçado como tem várias camadas isso, né?
Com o consultório, eu já estava bem resolvida, eu já tinha entendido isso, né? E já estava ali. Mas agora, quando eu comecei a sair da lógica do explorada, por ser contratada para dar cursos em especialização, e resolvi empreender com os meus próprios cursos por diversas razões, né? Para poder fazer do meu jeito, do jeito que eu acredito, né? A linha editorial, digamos assim, por aí vai. Foi um processo. Eu me autorizar a entender qual é o preço que eu ia colocar ali, como é que eu ia precificar esse curso, porque e isso assim, ter tido esse entendimento todo antes da clínica e de tudo, me ajudou muito a entender, porque sim, né, vinha ainda umas cobranças do tipo, mas é tão engajado assim, e aí vai ter um curso desse valor e disso. E aí parar para entender qual é explorador, capitalista. ou que incoerente, né? Ou que coisas assim. Eu tive muito receio de alguma forma disso, porque, né? Tanto que revelo aqui, né? O preço que a capacitação ficou na primeira turma partiu da minha insegurança nesse sentido. Tanto que foi um preço muito assim, né? Eu fiz um valor muito assim e era para me acalmar, era para eu ficar confortável para poder vender. Mas aquilo ali não era o preço do que custa. Aquilo não era sustentável. Tanto que eu tentei deixar bem claro que, assim, é valor único de primeira turma, assim. A primeira que vai encarar a novidade, que vai entrar no escuro. Porque não dá. E entender toda a minha energia que foi colocada para aquilo ali, sim, sai um valor que eu sei que talvez não vai ser acessível para todo mundo. E aí entra. Aí, então, o que eu faço? Faço menos? E aí, para poder ser... Mas aí. E as horas que eu não atendi? E as horas que eu não fiquei com a minha filha? E a rede que eu tive que ampliar para poder fazer isso? E é uma coisa muito assim. Então, não tinha como eu fazer. Se eu fizesse isso, não dava. E o que me bateu muito forte foram os 40 anos. Fazer 40 anos e olhar a energia que eu tenho para fazer coisas, ela não é mais a mesma dos meus 25 anos. E aí eu olhei e falei, bem, quando eu tiver 50, eu não vou conseguir manter o mesmo ritmo de trabalho que eu tô. Eu preciso entender como é que isso pode ser sustentável, porque eu não quero parar de trabalhar, eu não vou poder parar de trabalhar, porque né, não tenho herança, não tenho nada, eu tenho o que eu construí aqui, assim, sabe? E isso me autorizou, dentro da necessidade, de olhar e dizer, não, peraí, né, assim, como faz? E aí, o que você faz? Você precifica do jeito que vai ser sustentável, e aí você vai fazer as diversas outras ações para poder, ou também incluir outros grupos dentro do curso de outra forma, ou enfim, fazer vários outros tipos de contrapartida, entende? Assim, que inclusive, assim, existiram na turma 1, mas eu nem divulguei. Sabe? Assim, eu nem fiz o trabalho de parar para dizer assim, olha, gente, tem isso aqui. Não, por quê? Porque na medida que as coisas foram acontecendo, eu ia divulgar, mas na medida que as coisas foram acontecendo, eu fui entendendo as necessidades de algumas pessoas que me procuravam muito, que seria muito relevante para elas os cursos, e o quanto não poderiam, ou o quanto... Eu fui entendendo, e eu fui resolvendo ali do jeito que ficava sustentável, sabe? Assim, mas é isso, é outra camada, percebe? Como é difícil na nossa socialização isso, porque não importa o entendimento que eu já tinha feito do meu trabalho na clínica. Na hora que chegou para eu poder cobrar o curso, eu sofri também, do mesmo jeito, até entender aquilo ali, sabe? São muitas camadas, gente. Eu sofro quando eu tenho uma pessoa que me procura e eu sei que ela não vai poder pagar o preço da sessão. Uhum. Eu já sei. E aí vem um negócio assim, e aí vem todo um monte de votos, né? Tipo, faz mais baixo, vai não sei o quê. Aí eu lembro da minha agenda, né? Que não tem nenhum buraco quase. Aí eu lembro das minhas filhas. Uhum. Aí eu lembro dos nossos planos de vida. Sim. Aí eu lembro que a gente, sendo mulher, ganha menos, mas tem que fazer a mesma quantidade de dinheiro, porque como é que a gente vai se aposentar? A gente não pode só sustentar a nossa vida do agora, né? Uhum. É isso, eu não vou conseguir trabalhar nesse ritmo para sempre. Sim. Como é que eu vou chegar lá? Né? Porque eu não sei se eu vou chegar até os 60, 80, 90, mas e se eu chegar? Uhum. Né? Eu quero chegar a velhinha dos vídeos de rios aí que saem dançando. Aurélio, você está assistindo, saiba que essa é a meta, viu? Ó, se prepara aí, porque pode ser a nossa ídola futura. Grey Hair Can Do, que é a velhinha tatuada. Isso assim, é nosso modelo. Esse vai ser o modelo da gente aqui, ó. Exatamente. Ela já está com os 2 braços, mão, tudo.
E, e é isso, assim, eu quero cuidar das minhas filhas nesse sentido também. Então, assim, como é que eu vou deixar o melhor possível que a minha velhice seja confortável para elas não terem que se sobrecarregar na tarefa do cuidado, Sim, né? sim. E então isso é Pois uma constante. essa coisa, né, né, do valor e tal, assim, o que é muito que eu faço, né? Eu tenho uma rede de supervisionandas relativamente grande, assim. E eu tenho mais ou menos os valores que cada uma tá pegando, e em geral, na verdade, sou eu puxando a orelha delas, né? Sou eu puxando a orelha delas e dizendo, não, bora subir isso aqui que não tá dando, não tá sustentável. Mas eu tenho mais ou menos a ideia disso. Então, entender que eu não vou poder acolher aquela pessoa com aquele valor. Mas o meu comprometimento é, se a pessoa me procura, e aí, porque agora eu também estou de agenda fechada já faz bastante tempo, assim, mas era esse movimento que eu fazia. E, enfim, eu dizia lá meu valor, porque eu não levava para a primeira entrevista sem saber o valor, porque eu não ia poder negociar, então, assim, já vamos saber ali se, né, como é que a coisa funciona. E aí, o meu comprometimento era, eu vou ajudar ela a achar algum espaço que acolha ela. E esse espaço vai ser uma Exatamente. das minhas supervisionandas, esse espaço pode ser uma clínica escola, em que eu tenho a lista das clínicas escolas, isso pode ser um encaminhamento para né, para um CAPS, um encaminhamento para algum outro órgão da rede. Então, assim, isso me aliviou muito, porque a grande questão né, talvez eu não vá poder acolher, mas tudo bem, faz parte do meu comprometimento tentar garantir esse acolhimento. Vou facilitar, vou colocar ali, mas não vou me Quando onerar no possível. processo, né? É, quando possível, porque é isso. Tem clínica escola, tem CAPES, tem também, eu tenho algumas pessoas que eu encaminho sempre, né, que estão mais próximas do meu Sim, trabalho, mas às vezes, né, a pessoa não vai querer, porque ainda tem isso. é E aí isso. isso não é uma questão só minha, mas tem a questão de algumas pessoas que eu dou supervisão também, que é assim, mas a pessoa só quer fazer comigo, mas você custa tanto. Né? A pessoa só quer fazer. Gente, mas eu só quero ter. Eu estou aqui no meu quarto, tá? Só quero ter um lençol de 600 fios. A gente não tem esse dilema que com objetos de consumo, da mesma forma que a gente tem com serviço. Uhum. Que eu acho que é outra coisa que a gente precisa parar para pensar. A gente não vai lá achar assim, gente, olha, as concessionárias não estão me deixando comprar o carro. Eu não estou falando igual umas certas psicólogos aí que a gente tem que estar no mercado de luxo da psicologia, não me entendam mal. É, Mas, ó, mas é assim, polêmica essa discussão aí, foi polêmica, viu? Assim, foi polêmica. eu Acho que soube, eu nem acompanhei ao vivo. eu acompanhei mais ou menos assim. Enfim, um dia eu posso falar aí mais disso aí, porque foi polêmico, porque eu não fiquei nem no É, lado A nem no lado B, assim, e achei que. é, Porque eu achei que teve muita discussão aí em cima dessas coisas que a gente está criticando aqui, sabe? exatamente. E eu não critico nem quanto a pessoa quer cobrar, inclusive. Tá? Sim. Eu só não gosto de me sentir uma Louis Vuitton, sabe? Tipo assim, olha, você tem que fazer parte do mercado de luxo da psicologia. Não é sobre isso. Mas, Exato. assim, o serviço que eu ofereço, que é precificado por muitas questões, inclusive pelo meu custo de vida, pelo tipo de coisa que eu entrego, por uma série de coisas, ele custa tanto. Uhum. Né? E aí eu não vejo a gente entrar no mérito de eu não posso acessar, né, a psicóloga que eu quero quando a gente fala de bem de consumo. Eu não posso acessar a bolsa que eu quero, eu não posso acessar o carro que eu quero. Não, não pode. Inclusive, para acessar, talvez eu tenha que cobrar mais pelo meu serviço. Não te falei, né? Cobra mais pelo seu serviço. E. Ai, gente, Não, mas sumi. não, mas isso que você está falando da diferença do serviço é interessante, né? Eu, né, aprendi até, né, será uma postura do meu companheiro e eu trouxe para a vida porque eu acho que faz muito sentido, assim, que na hora que eu vou, né, comprar alguma coisa, se eu vou comprar algo que é um produto numa loja, eu tendo a, tudo bem, pode se barganhar desconto, pode se barganhar algo assim. Mas na hora que a gente vai receber um serviço, nossa, eu tenho para mim assim que eu não negocio o preço dos Eu outros. também. Entende? Assim, não porque ainda mais quando a gente pensa autônomo, assim, sabe?
Cara, não tem lucro, não tem mais-valia, não tem ninguém comendo dali que não é a própria pessoa ali, sabe? Então é muito diferente mesmo a relação, né? Esse estabelecimento, assim, pro bem e pro mal, né? Tu trouxe uma coisa no sentido da gente respeitar nesse sentido, você tá fazendo como também vem acaba sendo violento também com esses profissionais, A sabe? gente acaba, num contexto, né, de superconsumo e de capitalismo, a gente acaba supervalorizando o bem de consumo e desvalorizando o serviço, Perfeito, sendo que o serviço é tempo exatamente. de vida. Exatamente. As pessoas não respeitam o tempo dos outros, na verdade, né? Não tem uma valorização do tempo dos outros, tem uma valorização da mercadoria, do que tem, sabe? E que eu tenho que nunca mais vai ser reposta. É, Nunca mais vai ser reposta. Eu posso juntar dinheiro, eu posso fazer uma pilha de Louis Vuitton, poder não posso, mas digamos que eu poderia, sabe? Eu posso ficar milionário e comprar bens. Eu não posso comprar meu tempo de vida de volta, sim. sabe? Nada tem tanto valor quanto o meu tempo de vida. Eu não posso falar assim, meu Deus, gastei mal, volta, vou recuperar. Não tem. Um tempo de vida vale muito. Sim. Sabe? O serviço que a gente oferece tem essa qualidade, não é escalável, né? Eu não posso vender, não posso atender 1.000 clientes no mesmo horário. Não. Cara, olha só, minha hora de vida que eu podia estar cheirando aqui os fulezinhos da minha filha, gosto. Sei que é polêmico, né? Mas ela ainda é pequena. Então, assim, Aquele não posso cheirinho estar te abraçando. de leite azedo, que eles ficam É, uma delícia. Tô sentindo não saudade posso também. estar com meu boy, sabe, abraçadinha, vendo um Netflix, não posso ler um livro gostoso, e tudo bem, eu fiz a escolha por muitos motivos, não só financeiros, mas financeiros também, de te oferecer esse tempo da minha vida. Sim? Esse tempo que nunca mais vai voltar, Não. sabe? Uhum. Aí eu tô assim, gente, não, né? Não posso cobrar pelo meu tempo de vida. Hoje não tem nada que valha mais do que isso para mim. Uhum. É verdade. Quando eu chegar no meu leito de morte, pensando na coisa dos valores, né? Eu não vou pensar quanto dinheiro eu tenho, vou, talvez até pense, inclusive porque eu vou ter os meus filhos, mas vou pensar como eu passei o meu tempo de vida. Sim. E aí eu tenho que ser bem remunerada por isso, porque isso vai, inclusive, me dar autonomia para escolher Pois é. como eu quero gastar o resto do tempo de vida que eu não estou atendendo. Exato. E aí, para quem ainda sente muita culpa ou o que for, tente pensar que lá no fundo isso vai fazer vocês uma terapeuta bem melhor. Uma terapeuta bem mais presente no processo. Uma terapeuta que está mais, né, descansada, que tem possibilidade de estar, sabe, mais conectada, mais presente, não está sobrecarregada, não está no limite, não está com algum ruído de insatisfação pelo que está, Não está sabe, do que com está recebendo. raiva do seu cliente, não está com ressentimento do seu cliente, porque isso acontece muito muitas vezes, quando eu escuto colegas que falam assim, eu não aguento mais atender, eu acho que eu não gosto da minha profissão, nem sempre é isso, mas quando você vai mexer, muitas vezes a camada por trás disso é, cara, eu estou esgotada, porque eu Uhum. não consigo cobrar o que eu preciso para viver bem. E aí a Ananda tá trazendo uma dimensão que apareceu nas perguntas que a gente não falou aqui agora, né? Ela tá falando que às vezes não é nem só a culpa, tem o medo de não ter gente para pagar aquele valor. E apareceram nas caixinhas também algumas falas do tipo: ah, mas tem tanto profissional até mais experiente cobrando menos, como é que eu vou cobrar? Né? Ou eu tenho medo de que seja meio aversivo o valor para o cliente, ou eu falo e não vai. Né? E aí, começa tudo. O que você acha disso aí? Eu fiz uma pesquisa, tá, gente? Porque eu fiz trabalhos que a gente faz de graça, né? Tem um trabalho que eu faço de graça às vezes, que é dar uma mentoria mais empresarial para colegas. Pessoas íntimas, né, que eu gosto. Sim. E aí, para responder essa demanda, eu fiz uma pesquisa assim. A gente sabe, é óbvio, que a maior parte da população brasileira não pode pagar um acompanhamento clínico particular. Né? Não é essas pessoas que a gente está atendendo na nossa clínica. Essas pessoas a gente pode atender em outros espaços. Aí, 1% na pesquisa que eu fiz hoje, dos brasileiros ganha mais do que R$ 8.000. Com R$ 8.000 você pode pagar acompanhamento particular tranquilamente. Só 1%? Uhum, só 1%. Mas sabe quanto é 1% dos brasileiros? 1.500, 1.500.000.
Tá. brasileiros. Quantas pessoas cabem na sua clínica social? Aí eu fiz na sua clínica social, não, Particular. social. É. Você quer atender 20 pessoas, né? Que é um máximo, que eu acho que é um número bem Ok. saudável para ser o máximo mesmo. Aí a gente tem, da última informação que eu tive, 400 mil psicólogos e alguma coisa. Tá. Desses, só 60% trabalham com psicologia. Desses, quantos trabalham com psicologia clínica? Existe gente que pode pagar, existe gente que precisa do seu serviço. Uhum. Né? A questão não é que não existe gente que pode pagar. Assim, a questão é bem mais complexa. Mas Uhum. era só que eu queria trazer Não, números. não, ótima conta, assim, é uma ótima forma de colocar ali de forma bem concreta, né? Eu fico pensando que, assim, é bem complexo, porque, vamos pegar aí um recém-formado, né? Que não tem nome, não tem uma rede ainda, tá no processo e tal. Às vezes tem uma urgência, né? Porque, tudo bem, se você já tem aí um outro trabalho, vamos lá, pensar alguns cenários aqui. Se você já tem um outro trabalho, se é concursado de alguma coisa, se você tem outra fonte de renda, cara, você consegue começar a clínica com muito mais tranquilidade. Porque, né, tem algo pagando a tua conta aqui e você pode ir tendo recusas ali até você ir conseguindo pegar não os 4 de 50, mas o 1 de 200, sabe? O negócio, assim. Você vai indo ali. Mas tem gente que não tem essa possibilidade. Saiu da faculdade, daqui a pouco vai começar a pagar o FIES, daqui a pouco tá ali e vai. O que eu costumo muito dizer não adianta se afobar e no desespero não conseguir dar o tempo para encontrar este 1%, para encontrar essas pessoas que vão conseguir ali pagar. Né? Não tem muito. Não dá. Porque se afoba, a gente vai para aquele cenário que a gente falou no começo. Você vai pegar muitos horários recebendo muito pouco, você vai sobrecarregar, não vai pagar suas contas, vai dar tudo errado. Tudo errado. E dá trabalho de resolver depois, tá? Porque depois que isso acontece, para você conseguir reequilibrar, dá trabalho. Porque às vezes é difícil Você não vai mandar o encaminhar. paciente na rua mais, né? Pois sabe, assim, é complicado. Então, muito do que eu digo existe uma variável, boletos a pagar e desespero do momento de vida que eu tô? Claro que existe. E aí, dependendo do como a água bate aí, vai rolar uma certa flexibilização de fazer. Mas eu costumo dizer muito que, assim, limite isso, sabe? Você vai, né? Você vai até quantos clientes nesse primeiro começo que você vai flexibilizar? Esses clientes aqui, eles em geral, faça a conta do teu custo fixo. Qual é o teu custo fixo? Né? E aí talvez você não vai nem, né, dentro desse custo fixo pode estar inclusive a tua remuneração, de alguma forma. Tá? Mas ainda assim é uma coisa assim, para quase empatar ali. Mas o próximo que entrar, ele vai entrar já sem o custo fixo, digamos assim. Mas você tem que entender esse limite, sabe? Então, assim, Ananda, é difícil, sabe? A Bibi também falou aqui, né, que sente um pouco isso aqui. É difícil, dá medo. Dá medo a gente estar precisando e chegar um cliente e a gente dizer, poxa, não vou poder, ou não vai dar, sendo que a gente tem horários livres. É essa grande pegada. Tem horário livre. Mas se você ocupar esses horários livres assim, vai dar ruim a médio prazo, sabe? Então, tem que ter um equilíbrio aí. Eu entendo essa angústia, mas eu acho que tem que olhar esses vários fatores que estão aqui. E aí é mais complexo ainda, né? Porque você vai entender onde é que você está se divulgando, como é que é. Tem um efeito, gente, que quanto mais, né, atendimento, né, que se chama aí de valor social, né, do que for que você dê, gostei do que você trouxe, né, da nomenclatura, como a nomenclatura engana o que está ali acontecendo, mas a valores mais acessíveis, mais baratos, ou o que for, são esses os clientes que vão te encaminhar a outros clientes. E aí só vai chegar... Só vai chegar clientes com esse valor, entende? Só é isso que vai chegar. Né? E aí isso é complexo, assim, sabe? Então eu entendo a angústia e a dificuldade, mas eu acho que dá para equilibrar mesmo quando não tem. Eu vou ter que ali, né? Por exemplo, massa. Talvez uma época aí da vida eu vou ter que ralar mais, eu vou ter que atender mais, eu vou ter que me cuidar para conseguir ficar bem nesses mais atendimentos, para poder dar conta da instabilidade, para poder dar conta de pagar, sei lá, alguma dívida, alguma coisa. Ok, é pontual. Isso não pode ser a tua toada. Isso tem que ser entendido como o temporário, entende?
tem uma outra coisa, Lu, que é assim, eu gosto de pensar que o horário livre da agenda não é um horário livre, Uhum, né? Você tem 20 horários, e aí você tem dois clientes. Os outros horários você continua usando para a gestão do seu negócio. Então, se você não tem clientes, qual é a sua estratégia de captação, né? De prospecção, falar em linguagem empreendedora? Né? Instagram, não odeio Instagram, tudo bem, não precisa ser. Mas sim. você precisa ter uma estratégia. De quando a gente se formou, não tinha Instagram, Não, de tá? jeito nenhum, era tudo offline, gente. É Mas tudo... aí, nenhum cliente nunca chegou no meu consultório e bateu no papo assim, com licença, tem uma psicóloga aqui para me atender? Não. Uhum, sem dúvida. Em todos os momentos da nossa vida, a gente precisa de alguma estratégia de prospecção de clientes. Né? Isso é básico. Ah, porque a psicóloga não pode vender o trabalho. É isso que a gente faz. A gente vende o nosso Sim. trabalho. Né? Onde estão as pessoas que você pretende atender? Como você se apresenta para elas? Você quer dar aula para ter um fluxo secundário de clientes? Sim. Né? Você vai fazer networking? Você vai fazer palestra? Onde é que você vai estar? O que você vai fazer? E você vai usar as suas horas de atendimento não preenchidas para fazer isso. Perfeito. Porque se você tiver todas elas preenchidas com um custo baixo, você não vai poder fazer isso. E sem contar que as pessoas erram o número da conta, né? Porque se tem 20 pacientes, você não vai trabalhar 20 horas na semana, viu? Se tem 20 prontuários, Exato. você tem todo o controle financeiro, você tem 15 mil coisas que não são só 20 horas, tá? Tem, Lembrem tem uma disso. amiga minha que ela tem um emprego público muito bom e está querendo voltar para a clínica, né? Aí, não sei se ela vai assistir, se assistiu, oi, amiga. Ela falou assim, Nath, me ajuda, eu quero atender 8 clientes. Me ajuda a ter 8 clientes. Aí eu falei assim, tá, vamos construir um plano aqui de prospecção para você, como é que você vai fazer e tal. Aí ela, não, mas eu só tenho esses 8 horários para trabalhar, eu quero atender 8 clientes. Então fecha o clínica. Vai atender quem? Acho bom você atender o quê? 4, 5 nesse tempo aí, é apertado ainda. Uhum. Sim. Se você tem 8 horários que atender 8 clientes e é só isso que você quer fazer, não vai fazer, gente. E nem encaminhamento, eu encaminho muita gente, assim, eu tenho algumas amigas que, né, tiveram muitos encaminhamentos meus, mas não tem o suficiente se você não faz o seu trabalho de prospecção. Perfeito, perfeito. Nath, bora amarrar então aqui, né, a coisa, tá? Bora lá, não sei como é que vocês estão aí sentindo, vocês podem ir comentando aí como é que vocês estão pensando, se né, conseguiu se recolocar, entender algumas coisas aí, mas bora lá, né? Na clínica de consultório particular, nós não vamos fazer a revolução. O papel da clínica lá é fortalecer indivíduos. Esses indivíduos, sim, também, eles podem, né? Essas mulheres que a gente atende, que a gente fortalece, a gente tem ali um papel nessa transformação, mas não é na clínica particular que a gente vai conseguir resolver todo o problema que é de acesso à saúde mental. E se você tem essa preocupação, não se preocupe. Não vai ser cobrando muito pouco, não vai ser se sobrecarregando, que você vai poder fazer alguma coisa. A gente pode depois, até aqui nos comentários dessa live, todo mundo ir soltando quais são as ações mais efetivas. Seja desde, de fato, fazer um trabalho diretamente na rede, seja de ir para um terceiro setor, seja de fazer microações dentro da própria clínica particular, que possa ter ali algum efeito, seja colaborar para a formação de outras pessoas, seja, né, assim, parar, tem muitas coisas que vão ser muito mais efetivas para a gente ir tentando mudar, né, esse cenário, assim. Acho que tem também a noção, né, Nath, de que nós somos classe trabalhadora. A gente tem direito ao fruto do nosso trabalho. Ter direito ao fruto do nosso trabalho é também poder usufruir dele. A gente não tem que ter culpa de poder viajar ou poder ter algo. E aí, sabe, se for comprar a bolsa Louis Vuitton, o teu valor, vai comprar a tua bolsa Louis Vuitton, que eu tenho mais o que fazer do que ficar preocupada com quem está comprando o quê, sabe? Assim, nesse cenário, né? Tudo bem, também não faria, mas aí, ok, sabe? Eu não vou me pegar nisso daí, não, assim. Mas você tem que ter direito a poder usufruir, sabe? Isso não é porque você está usufruindo e porque tem ali pessoas que estão precisando de atendimento que você se sacrificar vai resolver aquilo. Se resolver pontualmente uma, duas, né? Não vale. E a gente acaba adoecendo. Então tomem cuidado nesse cenário para vocês não adoecerem. A gente não quer mais,
A gente não tem como bancar que as psicólogas que são engajadas, que têm uma preocupação, sabe? A gente precisa de mais disso na psicologia. Se a gente não ocupar esse espaço, e ocupar esse espaço poder viver bem dele, para a gente poder formar outras mulheres, para a gente poder, e por aí vai, cara, vai ficar sendo só isso daí. Vai ficar sendo só mercado de luxo, sei lá o quê. É um lugar melhor. O mundo é um lugar melhor quando você, mulher, psicóloga, socialmente consciente, ganha dinheiro. E aí entenda isso para você se aliviar. Você está conquistando o teu espaço, você está trazendo o dinheiro para, né, para você, para se fortalecer. Cara, isso é resistência, em parte, na cultura que a gente vive, sabe? Assim, isso é. Então, assim, né, vamos se aliviar. Vamos entendendo, cada um entendendo aí na tua história, nos seus valores, o que é que vai fazendo com que você fique comprometida. Então, por exemplo, para mim é isso. Eu vou garantir que essa pessoa que me procura vai encontrar um espaço. Eu não vou poder ser esse espaço, mas eu vou garantir isso. Né? Ou parar para entender qual vai ser a minha parte, quais são os efeitos reais. E lembrar, né, que, e aí é uma provocação mesmo, né? A gente não pode ser autocentrado, né? Porque muitas vezes esses controles que a gente tenta fazer disso, que a gente acaba se sobrecarregando, porque flexibiliza o preço, porque, afinal de contas, é um absurdo uma pessoa cobrar tanto, ou eu não posso cobrar ou o que for, é um autocentramento em parte, porque é um esquivo experiencial aí da nossa culpa, da gente identificar alguns privilégios, da gente identificar algumas coisas. E aí, eu acho muito contraproducente a gente se vitimizar nessa história. Não, é isso, temos alguns privilégios. A gente faz o quê com isso aí? Não é sentar e, né, como é que a gente encaminha? Então, encontrar os seus caminhos para encaminhar isso, né? Que mais, Nath? Faltou assim do resumo aqui. Relembrar a história da compaixão. Uhum. Compaixão é se aliviar, se sensibilizar com o sofrimento do outro. E com o meu, com o compromisso de prevenir ou aliviar esse sofrimento. E requer sabedoria. Uhum. Requer sabedoria para quando eu ver alguém afogado, eu não me afogar junto. Né? E se eu quero aliviar o sofrimento, quando eu sofro, quando eu aumento o meu sofrimento, eu não estou aliviando o sofrimento de ninguém e eu não estou reduzindo o sofrimento do mundo. Eu estou aumentando o sofrimento do mundo. Né? A gente quer reduzir, a gente quer aliviar o sofrimento do mundo. Então, eu sofrer junto não alivia. Não. Autocompaixão, galera. Eu nem gosto tanto de usar o nome autocompaixão, porque compaixão e autocompaixão são a mesma coisa. Mas é didático. Uhum. Então vamos lembrar que nós também estamos no círculo da compaixão. Nós também somos trabalhadoras. Nós também somos seres humanos que precisamos de saúde mental. A gente tem que se incluir nessa roda. E na cultura que a gente vive, qualquer valor que vocês cobrarem, ele vai ser muito dinheiro para a maior parte da população. Não se iludam, mas R$80 a sessão é muito dinheiro para a maior parte da população. Tá? Qualquer valor vai ser. Então vocês vão precisar cobrar um que te permitam exercer, te permitam cuidar e também ser cuidada, né? Batendo muitas... O que não vai ser demais? Política pública. Uhum. Seu consultório faz política pública, amor? Não? Então vamos lá pensar em política pública. Sabe, você quer dar acesso à população? Vamos votar bem, vamos estar atuantes no Congresso, na Câmara. E aí, sabe uma área que não é nem minha nem sua, mas que eu acompanho um pouco e que eu acho que tá nesse processo um pouco mais avançado dessas discussões do que a clínica típica, é a clínica atípica, é a ABA. Né? Se a gente parar para pensar aqui, essas discussões a quantidade de volume de trabalho, de formação, é algo que custa muito dinheiro. Eu gosto muito de diferenciar o que é caro do que custa muito dinheiro. Custa muito dinheiro, não quer dizer que seja caro, mas custa muito dinheiro. E aí as discussões são, não, peraí, então os planos de saúde vão ter que cobrar, e aí a gente vai ter que batalhar que os planos de saúde paguem de forma adequada, reembolsem de forma adequada, porque é inviável para as famílias. Porque é inviável, e aí a gente vai que o SUS pegue e pague. E aí, gente, é isso, né? É complicado porque o cenário que a gente está é de sucateamento de tudo isso, de uma outra política dentro disso. Então, não vamos colaborar com isso, não. Vamos se valorizar, vamos se cuidar. Com cerveja de novo, gente. Né? E comer camarão, todo mundo tem que comer camarão, tá tudo certo. É isso mesmo.
Nath, obrigada. Ficava aqui, acho que Ai, mais amei. 3 horas Agradeço. conversando com você, assim. Muito Eu também. legal. Vamos se fortalecendo, vamos aí, né, pessoal? Sigam, ela tem esse perfil, ela tem o outro perfil dela, né? Como é que é teu outro perfil? Eu vou botar aqui na... Compaixão para Terapeutas, o link está nesse perfil também. Se você é Isso. psicóloga, me segue lá, porque eu estou começando a produzir esse conteúdo mais intensamente agora. A gente está super lindo, não sei se você está vendo esse efeito azul e rosa. É, né? É Parece que quase a bandeira combinou, aqui. né? Assim, ficou, ornou, ornou. Né? Você tem um projeto, pelo que eu entendi, eu não consegui entender direito, mas acho que você tem um projeto também, não tem? De Então, mentoria eu ou algo estou assim? começando agora Ah, o LabCom, que é um laboratório de compaixão para psicoterapeutas. uhum. Eu faço essa mentoria informal para psicólogos, mas ainda não é um produto, é só uma angústia. Bora lá, Nath, bota para frente. Ó, o Pois é, né? workshop, né, de questões práticas na clínica, eu vou fazer o meu jabá, né? Quem quiser ir, venha. É um workshop de 4 horas, né? Por exemplo, esse é um comprometimento meu, assim. Ele é um workshop que tem um valor super acessível. Ele não é o valor do conteúdo, mas ele é a minha conta do isso daqui. Paga minhas horas de trabalho e retorna, porque eu acho que é algo que é importante, assim, sabe? E aí também tem workshop lá. Então, quando você tiver seu projeto, você fala aí, que eu acho que se alinha bem também. Sim. E isso, e quem quiser vir, vem lá para o workshop de gestão da clínica, que eu acho que vai ter turma aí, é uma demanda grande. A Ana perguntou se vai Acho ficar que salva indicar a live. pessoas. A live vai ficar salva. A Roberta já está gritando aqui, eu vou preparar a arte para a parte 2, mas faz a arte da parte um, bota um parte um lá também no outro negócio lá, É. né? Mas vai Ó, ficar salva. psicólogos que são minhas amigas, que me seguem, que estiverem aqui ou que assistirem depois, aproveitem o workshop da Lu, porque essa é uma coisa que a gente sempre troca e é uma dificuldade. Então, né, você está oferecendo esse produto Uhum. que resolve essa dor muito real. Eu tenho essa dor indireta de ver as minhas amigas passando por essa dificuldade de Foi daí gestão. que chega, e é por isso que eu já isso. Eu comecei a falar do workshop porque eu ia te falar, né? Bota pra frente esse projeto. Bota pra, sabe, esse workshop começou com 3 que eu fiz no começo do ano, que era meio que uma supervisão, aí depois ele foi tomando cara de aula, e aí foi indo. Mas assim, É. se expõe, bota aí, porque Eu precisa, estou sabe? muito focada agora nesse projeto que tem uma parte mais emocional Que desse conteúdo. fantástico. E perfeito, sabe por quê? E É é, perfeito. Ah, tá vendo? A gente tem que juntar as duas coisas. Porque aí eu vou é, acrescentar aqui a coisa prática e a gente conversa. Mas tem não sei se você conhece ou gosta, mas eu gosto bastante de um livrinho que tem do Eduardo Amuri, que tem para psicólogo, pequeno manual para sei. psicólogo, porque eu acho que ele Uhum, vai trazendo, acho que essa dimensão, sabe? Que você uhum, está trazendo. É a dimensão da gente se autorizar, a dimensão da gente lidar com essas sensações, da gente entender o impacto que a gente tem no outro, da gente valorizar isso, da gente entender o custo, que não é só o custo financeiro, mas o custo, sabe, de uhum, entrega que tem naquilo, de vida, de entrega de tempo, de entrega de formação, de entrega de afeto mesmo, propriamente dito. E é bem interessante porque aí vai trabalhando essa diferenciação, né? A gente tem muito afeto na psicologia, né? Na é, troca do consultório. Isso não quer dizer que também não seja um serviço, que não tenha uma transação comercial envolvida ali na história. A gente precisa juntar as duas coisas, então, hein? Tô achando, hein? Vamos ver aí. legal, vamos Você trocando. rebate de lá, eu rebato daqui, porque eu acho que precisa muito, assim, né? O pessoal tá perguntando seu arroba de novo. Gente, eu vou botar na descrição aqui. Ela pode falar, mas não se preocupem, não. Vai estar na descrição aqui que eu vou colocar os dois para vocês. Mas é compaixão para psicoterapeuta, não é isso? Exatamente, Tá, exatamente. E aí perfeito. tem mais conteúdo no Psicoterapia da Compaixão, se vocês quiserem saber mais o que eu penso, né? Uhum. Porque às vezes assim, ai, quem é essa louca aí? Além da live. Lá tem vários textos meus, mas eu vou focar bem conteúdo para psicoterapeutas para resolver essa minha angústia, tá? Que é, eu quero ajudar o nosso sofrimento de psicoterapeuta já, parece muito meu consultório. Que bom, é importante demais, assim, eu vejo muito em supervisão também. Muito obrigada, então. Bora sextar. Daqui a pouco você tem que pegar a Obrigada, menina na Lu. escola, eu também tenho que fazer várias coisas aqui. E a gente vai torcer que a primeira live tenha ficado salva, né? Porque eu não. Meu celular só simplesmente fechou. A gente vai torcer que elas estão ali no arquivados. Mas vai dar tudo certo, gente. Obrigada Por por terem favor, vindo. tudo bem. Vamos seguir trocando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, coloca aqui no comentário da live gravada
Que aí, assim, acho que eu e a Natália, a gente vai aí vindo e a gente continua dialogando e a gente vai se falando nas redes. Sigam aí os dois perfis da Natália. Seja muito bem-vindo quem chegou aí agora aqui também no meu. E bora lá! Beijo! Obrigada, Lu. Beijo. Tchau! Tá.